A Bíblia é um livro perfeito. Ela traz para nós os dois lados das coisas, o lado verdadeiro e o lado da mentira. Mostra o resultado das pessoas que seguiram a mentira, como foi desastroso aqui para essas pessoas. E mostra também aquelas pessoas que seguiram a verdade e como foram os resultados na vida dessas pessoas. Foram bem-sucedidos. Então, a mentira só trouxe desgraça na vida das pessoas. E hoje as pessoas não tomam isto como exemplo. Em vez das pessoas ver que não compensa a mentira, que a verdade é ela que liberta as pessoas do pecado, mas elas continuam no mesmo caminho, seguindo a mentira. No Salmo 119, 142, diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O que eu quero dizer é sobre o primeiro mandamento e a doutrina da Trindade. Eu fico imaginando por que as pessoas vê ali no primeiro mandamento dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O Pai falando para seu povo que não é para ter outros deuses diante dele. E as pessoas estão aí seguindo 3 deuses no lugar do primeiro mandamento. Além do Pai, eles colocaram o Filho de Deus, que foi gerado e nascido de Deus, colocaram ele como um segundo Deus. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, eles colocaram ele como um terceiro Deus, para competir ou para não sei porquê. Isso é uma doutrina pagã, uma doutrina sem princípio, uma doutrina condenada pela Bíblia. Há uma doutrina que as pessoas podem estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, que elas nunca vão encontrar esse negócio de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo junto com Deus o Pai. E as pessoas mesmo assim acham por bem negar o primeiro mandamento, pisar o primeiro mandamento, para colocar uma coisa imaginária, uma coisa mentirosa, uma doutrina sem argumento. A gente vê hoje, para ser um adventista, o que você precisa fazer para ser um adventista? Tanto da Igreja Grande como da Reforma. Primeiro, você tem que negar o primeiro mandamento. Se você não negar o primeiro mandamento, nenhuma igreja te batiza. Nenhuma igreja aceita você como membro dela. Eu estou falando dos adventistas da Grande e da Reforma, porque são o povo da profecia. As outras eu nem conto com elas, nem menciono. Mas eu falo da Igreja Adventista. Por que a Igreja Adventista, para ser um adventista, precisa negar o primeiro mandamento? Precisa quebrar o primeiro mandamento primeiro, para depois ser membro de uma igreja. Precisa falar que existe 3 deuses para ser membro dessa igreja. Precisa jogar a verdade por terra e colocar a mentira no lugar da verdade para ser batizado na igreja adventista e fazer parte do povo adventista. Onde isso é incabível, mas é verdade. E se a pessoa já for um adventista lá dentro da igreja e ele lá negar que crê no único Deus, o Pai, eles tiram ele de lá, eles não aceitam ele lá dentro. E tem que falar outra mentira, além de falar a mentira que acredita em 3, além deles acreditar em 3 deuses, eles ainda têm que pegar mentira para as pessoas que não acreditam em 3 deuses. Eles ainda têm que falar que acreditam num só Deus. Eles pegam a mentira que acreditam em um só Deus. Além de falar que acreditam em 3, ao mesmo tempo, eles pegam a mentira falando que acreditam em um só Deus. Os trinitarianos dizem que Deus é um poder formado por 3 pessoas. Eles afirmam que Deus é um poder.
Esse poder é formado por 3 pessoas. Ao passo que o apóstolo Paulo diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Paulo está dizendo que é só o Pai que é Deus. Lá em 2 Timóteo 2,5 diz assim, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o Senhor Jesus disse lá, e a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem tu enviaste. E as pessoas continuam acreditando que existe 3 deuses, esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os 3 não são 3, os 3 são um só.